Vamos de Dudu e Leila, então, Diego, e depois a gente atualiza o Nino, tá? Se chegar aí, se passar dos 1000 likes, a gente fala do Nino. Mas vocês precisam colaborar também e deixar o like aí pra gente. O que é que tá rolando com Dudu e Leila? Bora, rapaziada. Informação de hoje, a apuração nossa já tá lá no nosso site. Uma atualização na briga da Leila com o Dudu. Eles estão com alguns processos um contra o outro na justiça. E a atualização mais recente, o Ministério Público entrou no processo que o Dudu abriu contra a Leila. Ele pediu é uma queixa-crime, ele que tá acusando a Leila de injúria e ofensa contra ele, tá querendo que seja reconhecido como crime. Ele também tem outro processo que ela cobra uma indenização dele de 500 mil, ele também cobra dela. E nessa atualização mais recente, o Ministério Público se manifestou. Teve uma sentença que foi contrária ao Dudu e o Ministério Público entrou nesse pedido de queixa-crime do Dudu e deu razão para a Leila, a promotora que foi responsável por esse parecer. Até ela disse que a Leila, nas críticas que ela fez ao Dudu, que ela foi forte, foi ácida, foi veemente, mas não configurou uma ofensa. Então ela diz que o Dudu entrou com um recurso para reverter a sentença. Essa promotora do Ministério Público disse que não, que o que ela pede é que não seja atendido esse recurso do Dudu para que a sentença seja revertida, porque a Leila não ofendeu o Dudu, na visão dela, então não configurou um crime. A Leila só, do contexto de que eles estavam em uma briga pública envolvendo a saída dele do Palmeiras, ela só fez críticas que não configuraram uma ofensa. Ela foi forte, foi ácida, foi veemente, foi tudo que acontece no contexto do que estava rolando entre eles, mas ela não ofendeu o Dudu. Nem na acusação que ele disse que ele chamou ela de misógino, segundo essa promotora, isso não aconteceu. A Leila falou que ele só falou isso porque ela é mulher. E a promotora disse que não ela não foi nada de misógino. Né? O VTNC, a Leila falou que eles agiu dessa forma porque ela é mulher. Quando ele fala o VTNC, que significa vou trabalhar no Cruzeiro, aí ela responde que ele só fala e só critica ela dessa forma por ser mulher. E essa promotora disse que isso não configurou uma acusação de que o Dudu é misógino. Então, para essa promotora, a Leila foi ácida, foi forte, são declarações aí, diante desse contexto, foram válidas. Então, a Leila teve mais uma pequena vitória aí nessa longa briga com o Dudu, que deve se estender por algum tempo. O pessoal tá dividido aqui no chat também, tá? E quanto que quanto que eles querem? Quanto que um quer tirar do outro? Esse processo... Jane mandou aqui do ídolo. Nesse processo é uma acusação, ele está acusando ela de um crime, que seria de injúria e ofensa. Injúria, tá. E aí está sendo decidido se foi um crime ou não que ela fez. No outro processo, eles estão discutindo por 500 mil reais de indenização pelas críticas que um fez contra o outro. A Leila processou o Dudu, que entrou com pedido de reconvenção, que seria um contra-ataque no mesmo processo. 500 mil reais? 500 mil reais cada um pede. Só que esse processo ainda não teve a decisão. Ele está concluso para o juiz analisar, deve sair em breve, porque já está mais de 2 meses parado com o juiz. Então, em breve, a gente vai saber quem que vai ter que indenizar, quem que vai pagar uma indenização para quem de 500 mil, se é que alguém vai pagar. Então, hein? Mas nesse momento, a Leila está em vantagem ali, porque a promotora que já pegou esse caso do Ministério Público entendeu que, apesar de ácida e com declarações fortes, ela não ofendeu o Dudu. Não foi, entendi, não foi uma... Então não cometeu nenhum crime, que nem o Dudu quer dizer que ela cometeu crime de injúria contra ele. O Leleco mandou aqui, volta Dudu. O outro mandou aqui, a Leila merece respeito. Dudu... Você já está se estendendo aí há quase um ano, né, esses processos de um contra o outro. E o Dudu até tinha feito algumas acusações contra a Leila de que ele se sentiu humilhado nessa saída do Palmeiras, que ele é um ídolo, não poderia ter sido tratado dessa forma. E cada um sempre rebate o outro de forma mais contundente. E isso vai se estendendo porque os processos são demorados mesmo. Aqui, ó, a Leila, dessa vez o Dudu pisou na bola, mandou falar do Palmeiras. O Chico de Laurentiis, o Dudu escolheu a pessoa errada para brigar na justiça. Lucas Torreira no Palmeiras procede. Bruno Andrade, fala a fonte, mandou o Júnior Oliveira. E vamos falar do Nino também se chegar aos 1000 likes. O pessoal não bateu ainda nos 1000, então a gente não fala do Nino, tá? Assim que bater 1000, a gente destrava. Dudu é ídolo, mandou o Bacana. O Dudu é ídolo, só o Olegário Tolói, mandou o Alex, que é o Dudu volante. Né, Diego? É isso, até ler aqui a declaração da promotora que ela fala. Em nenhuma das manifestações da Leila, ela havia a presença de elementos que justificassem o reconhecimento de abuso ou transgressão dos limites legais da crítica, ainda que tenham sido contundentes, incisivas, todas elas foram feitas em um contexto de uma disputa jurídica acirrada entre as partes. O Dudu também criticava o fato dela ter dito que ele saiu pela porta dos fundos e para a juiz isso não é uma crítica, isso não é uma ofensa, né? Ela fala, a Leila comparou o Dudu até com outros atletas que ela julgou mais profissionais e a promotora falou que
que é uma crítica forte, veemente e ácida, com certeza, mas não é uma ofensa. Vamos lá, então. Ó, o Teus está mandando aqui, do Felipe, chantagista de like, mandou aqui o Gustavo. Então, Gustavo, se vocês entrassem no programa e já deixassem o like, eu não ia precisar ficar Não sou negando o like, né? Não é? Agora, isso. se cada um fizesse a sua própria parte, a gente não ia precisar ficar pedindo like para falar do Nino, mas já atingimos a nossa meta. Então, o Bruno Andrade pode atualizar para a gente a situação do Nino, como está, Bruno. Informações do André Hernan. O André Hernan trouxe recentemente, não custa reforçar, que o Palmeiras continua sonhando, é muito difícil, mas continua sonhando, e até para se esse sonho se tornar realidade, não ser pego de surpresa, o Palmeiras sabe na perfeição aquilo que tem que pagar para o Nino, luvas e salário, aquilo que tem que pagar aos intermediários, no caso comissão, e aquilo também que o Zenit quer para liberar o jogador o quanto antes. O Palmeiras reconhece que a contratação agora, nos próximos dias, nas próximas semanas, é praticamente impossível. Eu não vou dizer impossível, mas muito, muito improvável. Só que o Palmeiras não quer correr o risco de amanhã o Zenit mudar de ideia, falar, olha, aceito negociar o Nino, e o Palmeiras tem que correr ali, fazer uma revolução interna para encontrar dinheiro ou para encontrar uma estratégia. Foi mais ou menos o que foi feito com o Arias. Então, o Palmeiras sabe o que tem que pagar, está muito bem organizado. A hora que tiver o sinal verde, o feedback positivo, o Flamengo vai agir. Se não acontecer agora, acontece no fim do ano. Tanto é que o Palmeiras até tinha ali outros nomes na lista de reforços para reforçar a defesa, mas sempre foi numa questão mais de avaliação, de consulta. O Palmeiras nunca abraçou uma segunda opção, uma terceira opção, porque acredita fielmente que, e quando acredita é porque também tem o feedback positivo do jogador, por mais que o Fluminense, na cabeça do Nino, seja a preferência. O Palmeiras sabe que o Nino topa. O Palmeiras já tem o conhecimento de, a hora que o Zenit falar, olha, vamos negociar, o Nino tem o sim. O Nino já deu o sim. O Nino está muito bem organizado. Então é uma questão mesmo de timing. Não acontecendo agora, o que é muito difícil, mas se acontecer, o Palmeiras está preparado. Agora, no meio do ano, a realidade é muito mais concreta e muito mais credível, porque é quando o Zenit informou os interessados no Brasil, não só o Palmeiras, mas sobretudo também o Fluminense, que no meio do ano topa negociar o Nino. E o Palmeiras aceita, essa é uma outra informação do Hernan, chegar até 15 milhões de euros pelo Nino. Essa é outra novidade. Muito se falou, e aliás temos falado, que o Zenit não faz a negociação do Nino abaixo dos 10 milhões de euros. E a informação do Hernan é que, ok, por 10 milhões de euros eu topo. E se for preciso, se for necessário, vou aos 15. Então é o Palmeiras muito, muito bem definido em relação ao Nino. Esteve muito bem definido em relação ao Marlon Freitas, contratou. Esteve muito bem definido em relação ao Arias, demorou, mas contratou. E a tendência é a mesma envolvendo o Nino. Uma certeza absoluta de que é o alvo preferencial e que se tiver que esperar, vai esperar. Aí tem gente perguntando aqui se tem plano B para a zaga do Palmeiras. Que é uma das prioridades no clube, isso o Abel até mesmo deixou muito claro aí recentemente em uma das entrevistas, quando ele falou, olha, é só fazer uma conta, ver os jogadores que saíram, quais posições saíram, em quais a gente precisa contratar atletas, e em uma das posições, um dos jogadores que o Palmeiras negociou nessa última janela foi o Mikael. Então hoje ele tem ali, certo, os dois titulares, vamos pensar assim, que é o Gomes e o Murilo, e tem o Fux. Certo? E aí depois tem os da base, né? Como o Benedetti, que chegou a jogar também no Campeonato Paulista, mas acho que está muito claro e evidente que o Palmeiras vai atrás de um zagueiro e o Nino é o plano A, mas nessa condição que o Bruno está contando pra gente, Diego. E ficaria uma baita zaga, né? Acho que seria Gustavo Gomes e o Nino, talvez, na minha opinião, analisando aí, poderia ser a melhor dupla de zaga do Brasil se o Nino voltasse, né? Então seria fundamental para o Palmeiras, que está nesse processo de reestruturar o seu time, brigando com o Flamengo, que está muito mais forte, cada vez mais se fortalecendo. Precisa de um elenco para o brasileiro que é muito longo, um atleta como o Nino ou de um nível parecido, seria bom para o Palmeiras conseguir competir ainda de igual para igual com o Flamengo. E claramente nesse perfil de jogador já experiente e experimentado no futebol brasileiro. Experiente, vitorioso, passagem vitoriosa pelo Fluminense aí, campeão da Libertadores, então para o Palmeiras seria... Já veio o Arias, né? Então o Palmeiras ficaria muito forte se chegasse o Nino e brigaria aí de igual para igual com o Flamengo. Hoje o Flamengo está um pouco acima porque trouxe Paquetá, os reforços aí, está muito forte o Flamengo. Tem dois times muito fortes que brigariam pelo G4. Exato. Então, para o Palmeiras continuar nessa briga, ele precisa de um cara como o Nino.